Prezado eleitor real, querida eleitora real, considerando que cumprimos, mesmo que ainda em primeiro turno, as nossas obrigações e, sobretudo, exercemos o nosso direito democrático, temos um cenário para analisar. No que se refere ao âmbito federal, ao estadual e também no municipal, quando as candidaturas que se apresentaram, evidentemente, não lograram êxito no primeiro momento. É preciso entendermos o que teremos no segundo turno, que, segundo os próprios institutos de pesquisa, dificilmente aconteceriam. E, na realidade, isso não se confirmou, e mais, mostrando uma reduzida margem entre o primeiro e segundo colocado, que inclusive ficam dentro da dita margem de erro. O cenário eleitoral começa a ter uma nova configuração. As peças do tabuleiro, que agora ficaram muito reduzidas, também se reposicionam. Uma vez que teremos eleições em segundo turno, além da presidência da República, como também em 15 dos 27 estados brasileiros. Portanto, o jogo continua. Certamente, também, as propagandas ditas eleitorais para o cargo de presidente da República, uma vez que o segundo turno acontecerá no dia 30 de outubro, também conhecido como último domingo deste mês. É preciso entendermos o resultado das urnas eleitorais que foram de maneira competente, correta, responsável e técnica, apurada pelo sistema coordenado e gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale ressaltar que este sistema se mostrou muito confiável, uma vez que milhões de acessos foram feitos simultaneamente, o sistema se manteve estável e seguro. Em qualquer momento, não tivemos qualquer queda na transmissão das informações, até porque tive esta oportunidade de acessá-lo por mais de 4 horas. Entretanto, precisamos promover análises, comentários, avaliações acerca do resultado dessas eleições, que nos mostram um novo momento, uma nova configuração política, quer seja nos estados como também na federação. E certamente, me parece que, salvo o melhor juízo, se inicia uma nova campanha eleitoral a partir desta segunda-feira, culminando no dia 30 de outubro. Portanto, temos elementos de sobra para promover estas análises, estas leituras diferenciadas que o programa Cidade Real lhe oferece. E, para tanto, obviamente que confirmamos a presença do ilustre professor, nobre escritor e fraterno amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, nosso articulista político e também conhecido pelo epíteto de raposa felpuda da política friburguense, que vai se debruçar sobre esses resultados, sobre este novo desenho que se apresenta diante destes resultados oficiais. Convido para que você, eleitor e eleitora, assistam atentamente este programa, porque certamente vai contribuir com as suas escolhas no segundo turno.
votar é escolher. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 761 do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos de Charles Torres, João Pedro Canto, sob a coordenação impecável de Marconi Júnior, que tem também, obviamente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 3 de outubro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, obviamente, e também com informação de utilidade pública, lhe apresentando nesta edição especial, ou seja, no dia imediatamente seguinte ao primeiro turno das eleições semigerais, uma análise diferenciada do resultado que foram, evidentemente, confirmados pelas urnas eleitorais e totalizados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Vale você assistir atentamente, porque esta análise, bastante peculiar, você somente tem a possibilidade de acompanhar aqui no programa Cidade Real, quando novamente temos a satisfação, a honra, o privilégio de novamente contar com a ilustre presença do professor Jorge Carvalho. Honra minha. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo.
Eu agradeço, mas essa oportunidade de conversar com a família friburguense. Assunto é que não falta. Exatamente, professor, exatamente. E aí, a pauta está recheada. A pauta está bastante atraente. Exatamente. Né? E conforme diz uma amiga em comum, tratar de assuntos políticos é algo excitante, professor. Pois é. A conferir. E aí, professor, de imediato, já lhe indago acerca da confiabilidade das pesquisas eleitorais, que mostraram equívocos grosseiros, para ser bastante comedido, tanto no que se refere à pesquisa de intenções de votos para a presidência da República, que, obviamente, sinalizavam que Luiz Inácio Lula da Silva seria o primeiro colocado nesta votação inicial no seu primeiro turno, o que me parece não ser necessário nenhum conhecimento profundo para apontar essa liderança. Mas o que chama atenção é a diferença entre ambos, uma vez que na véspera a maioria esmagadora dos institutos mostravam uma diferença de aproximadamente 14%. Isto posto, queremos ouvi-lo. É extremamente lamentável esse resultado, essa forma de trabalho e que coloca em dúvida todos eles. Exatamente. Todos os institutos. Exatamente. Com exceção do Instituto Paraná, que foi o que esteve mais próximo do, boa citação, professor. Do resultado. Boa Os citação. Demais, sinceramente, se eu fosse diretor desses institutos, eu tiraria o time de campo. Porque é uma vergonha, Zuri. Você errar dentro de uma margem é possível, porque tem o voto envergonhado. Exatamente. Né? Tem aquele que não quer dizer que vai votar, vou votar em branco, não vou votar em ninguém, é o chamado voto envergonhado. Então você pode ter aí uma diferença. Mas os números, a capa do jornal Globo de ontem, trazendo esses números, é uma coisa que a nossa área é matemática, né? A minha, a sua. Ciências exatas. Ciências exatas. Aí você pega a soma das parcelas, sempre dá, né, o mesmo total. Não altera o produto. Não altera a soma, né, o Exatamente. total. Então, não tem como errar nisso. Se fizer com seriedade, dentro dos critérios do IBGE, entrevistando as faixas etárias, o grau de instrução, né, e por aí vai. Renda. Você vai chegar a um resultado próximo. Agora, o que aconteceu, sinceramente, tanto, Zuri, que observe o seguinte, esse IPEC, que era o IBOP, exato, ele sempre fez pesquisa de boca de urna. Sempre fez. Ele anuncia na quinta-feira que não iria fazer pesquisa de boca de urna. Quando ele falou isso, quando eles colocaram essa notícia, eu analisei da seguinte forma: se eles não querem fazer a pesquisa de boca de urna, é porque a pesquisa de boca de urna vai dar um número completamente diferente desse que eles divulgaram. E eles vão ficar desmoralizados por eles mesmos. Então eles sofreriam duas desmoralizações: a que eles estavam pesquisando na boca de urna e a da própria urna. Então eles resolveram não fazer a pesquisa de boca de urna. Quer dizer, isso é um desserviço prestado à nação. Exatamente, professor. Com a conivência de órgãos de comunicação. Concordo plenamente. E aí, professor? A democracia não precisa disso. Não precisa. Não precisa desse tipo de coisa. Exatamente. E desse tipo de gente. Exatamente como você, assim, sempre se manifestava na tribuna Laura Milheiro de Freitas, à época na Câmara Municipal. E também, professor, observamos que os institutos de pesquisa cometeram também equívocos grosseiros nas eleições no estado de São Paulo e também no estado do Rio Grande do Sul, quando apontavam... E no estado do Rio também. Outras pretensões
para as eleições. Aqui no estado do Rio também. Em momento algum eles detectaram que o Cláudio Castro ganharia no primeiro turno. Em momento algum. Então, a lambança foi geral. Geral. A lambança foi geral. Foi Aquele geral. negócio que sinceramente, quando forem aí colocar pesquisas, seja do que for, esses institutos não merecem credibilidade. Não exatamente, merecem. Exatamente. Datafolha, IPEC. Quaest. Isso, brincam com Exatamente. coisa séria, né? Exatamente. Então, vai lá e coloca a realidade, doa quem doer. Ou então, se for contratado, fala, para quê? Porque o Requião, o possante Roberto Requião, Candidato a governador no estado do Paraná. tem um vídeo dele, não sei se você já viu, em que falam com ele questão de pesquisa, e ele fala assim, pesquisa, minha querida, a gente compra. Estou falando de um ex-senador de 80 anos, governador que foi do estado do Paraná. Exatamente. Então, palavras de Roberto Requião. Pesquisas, minha querida, a gente compra. Então, Professor, e cabe ressaltar que o Instituto Paraná Pesquisas, que foi o que mais se aproximou, uma vez que apontava uma margem ou uma diferença de 7% entre os dois candidatos que lideraram a totalização dos votos e disputarão o cargo em segundo turno. Estava contratado pela campanha de Jair Messias Bolsonaro. E entre os institutos, o Paraná Pesquisa era motivo de descrença. E de crítica. Exatamente, porque ele de apontava... deboche. Perfeito. Mostrava uma margem muito menor, como aconteceu. Como aconteceu. Foi motivo de deboche. Exatamente, não professor. De uma forma desrespeitosa. E os números estão aí. Paraná Pesquisa, porque é o seguinte, o fato de eu contratar, se contratar uma pesquisa, eu quero a realidade. Eu não vou fazer igual o Roberto Requião. Né? A pesquisa a gente compra. E pelo jeito... O Roberto Requião, ao falar isso, estava falando sobre a maioria dos institutos de pesquisa. O fato de um partido, de uma coligação ou de uma agremiação contratar um instituto de pesquisa não tem nada de errado na legislação. Certo. A legislação permite. Permite. Eu fui presidente do PMDB aqui por 15 anos. O Ibope fez pesquisas para o PMDB de Friburgo por muito tempo. Mas era pesquisa. Chegou um momento em que me apresentou a pesquisa e falou assim, olha, esse é o resultado que dificilmente vai ser revertido quando a ex-prefeita ganhou do Paulo Azevedo. Isso aqui não tem reversão. Quer dizer, o Instituto trabalhou aquilo que nós precisávamos ver. Agora, eu não posso contratar uma pesquisa para falar que, vai lá e fala que o time do Vasco é bom pra caramba, é o maior do mundo. Peraí. Que o acesso à Série A está garantido. Peraí. Estou falando das coisas minhas. Exatamente, professor. Do MDB que eu presidi e do Vasco que eu sou torcedor. Ainda torcedor. Mas eu vou fazer o quê, né? O sujeito muda de religião, de mulher e até de sexo. É isso. Mas de time de futebol, partido político muda, mas de time de futebol raramente você vê isso. Exatamente, então, professor, exatamente. É verdade. Não muda. Ele muda de mulher, de religião, de partido político, de sexo. Isso, de escola de samba, agora de futebol, os casos são raros. É muito difícil. Exatamente. Agora, professor, ainda nessa temática, me parece que, diante desses equívocos dos institutos de pesquisa que acontecem novamente nesta eleição, como também em 2018, quando não apontavam sequer o ex-governador Wilson Witzel nas pesquisas realizadas. E sendo assim, as pesquisas desacreditadas e desmoralizadas perderão credibilidade e, por analogia, serão como aquelas promessas
de determinados candidatos que ninguém mais vai acreditar, professor. É verdade. Agora, quando você... Agora tem o segundo turno, lógico, eles vão voltar a campo. Espero que volte com vergonha na cara, né? Porque isso que eles fizeram foi um tapa na cara do eleitor. Concordo plenamente, professor, concordo tapa plenamente. Tapa na cara do eleitor. Não foi um erro só, não. Erraram de tudo quanto é jeito. Fizeram gol contra o tempo todo. Quer dizer, eles vão voltar e vão ser contratados, vão ter as pesquisas, mas aqui, façam uma coisa... Façam uma coisa que a população passe a acreditar. Respeitem a população. Com uma metodologia mais confiável, professor. Respeitem o eleitor. Isso é brincadeira, é um negócio que você sabe que isso poderia mudar o resultado da eleição. Certamente. Não é? Essa é a principal influência de uma pesquisa eleitoral, sobretudo conquistando aquele voto dos indecisos, que por vezes, conforme você já nos explicou, se colocam na categoria do eleitor envergonhado. Envergonhado. E tem uma coisa que me chama a atenção, já falei várias vezes, vou repetir. É aquele eleitor que fala assim, eu não quero perder o meu voto. Então ele vai na tendência de quem... Ele vai na linha de quem que está anunciado que vai ganhar. Dito voto útil, professor. Porque ele quer chegar no trabalho no dia seguinte e falar assim, não perdi nenhum voto. Exatamente. Pô, não perdeu nenhum voto, mas às vezes perde 4 anos. Né? Então, esse tipo de análise, até vai chegar um tempo que essas pesquisas vão ter um prazo para serem divulgadas. Exatamente. Sob pena de influenciar no resultado da eleição. Agora, dentro disso veio o voto útil. Né? Você viu vários artistas aí dizendo, não, vamos... Eu conheço mesmo políticos aqui renomados da cidade. Tradicionais, que deixaram o candidato do partido dele para votar no outro para acabar a eleição no primeiro turno. Quer dizer, abandonaram o seu candidato para votar no outro para acabar a eleição no primeiro turno. E aí? A eleição no primeiro turno não acabou. Como é que fica isso agora? Então são coisas que atrapalham. Sem dúvida, professor. Atrapalham. E por último, professor, me parece que no afã de divulgar pesquisas em sucessão que foram feitas de maneira muito, eu diria, ávidas por conquistar, sobretudo, a audiência nos veículos de comunicação, os institutos se equivocam. Ou seja, não adotam uma metodologia que reflita exatamente o cenário do momento. As pesquisas são feitas, professor, salvo o melhor juízo, de maneira assodada. Eu não gostaria de chegar a esse ponto do que eu vou falar, mas encomendada para dar o resultado que o contratante quer. É a impressão que ficou. Você observa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Eu falei aqui a última vez que estivemos juntos, eu disse, olha, o governador Cláudio Castro fez uma aliança política de 92 municípios, ele está com 85 prefeitos. Eu usei as seguintes palavras, não vai ser difícil ele ganhar a eleição, difícil vai ser montar o governo. Exatamente. Não é? Exatamente. Ele vai ter que atender isso tudo aí, essa capilaridade toda. Em momento algum, os institutos deram que ele ganharia no primeiro turno. No primeiro turno. E nós que militamos nos bastidores da política, né? Os contatos que temos, até com direção de partidos, a gente sabia que ia acontecer isso. 99% de chance para ganhar. Será que o Instituto não viu? Né? Como não viu lá em São Paulo, como não viu no Rio Grande do Sul? Exatamente. Que é isso, professor. gente? Exatamente. Matemática não tem mistério. Não tem. Não tem mistério. Não tem. Se eu tenho que fazer uma pesquisa dentro de um quadro definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira é assim. Tantos por cento ali, tantos por cento aqui, tantos por cento de mulheres, tantos por cento de homens, faixa etária. Como é que eu vou errar? Só se eu fizer de qualquer maneira. De qualquer maneira. Não é? E foi Exatamente. Isso que aconteceu. Professor, vamos seguir a nossa pauta, que hoje está evidentemente bastante concorrida, analisando, num primeiro momento, o cenário nacional. Quando
conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que quero registrar, manteve um sistema de apuração confiável, firme, estável, durante todo o tempo de totalização das urnas. É preciso também entender que a apuração é feita individualmente por cada urna ao término da apuração. Tanto é que, durante este momento, cada urna emite um extrato, um boletim, que é afixado na porta de entrada da sua sessão eleitoral. E os dados são transmitidos para o TSE, que totaliza. E durante todo o período de totalização, o sistema, que é oficial, se manteve firme, estável, seguro, nos permitindo acompanhar a apuração voto a voto. E sendo assim... Agora, na eleição passada não foi assim. Não foi. O sistema caiu, exatamente, tanto na nacional quanto na última municipal. Mas me parece que foram adotadas medidas corretivas, professor. Exatamente. E aí, para a presidência da República, com 99,99% das sessões totalizadas, certamente por conta de alguma dificuldade ainda na totalização e no acolhimento de votos de pouquíssimas urnas, Lula, também conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, lidera ou liderou esta votação com 48,4%. Jair Messias Bolsonaro com 43,2%. Na sequência, Simone Tebet com 4,2%. Depois, Ciro Gomes com 3%. Empatados tecnicamente, Soraya Tronic e Felipe Dávila com 0,5%. Na sequência, Padre Kelmon com 0,07% e Léo Péricles com 0,05%. Professor, 2 aspectos para a sua análise. Primeiro, tivemos uma diferença mínima entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro de 5,23%. Quase dentro da margem de erro, né? Exatamente. E Simone Tebet superou a votação para Ciro Gomes. Queremos ouvi-lo novamente. Olha, a polarização ela vem desde o início da campanha. Na pré-campanha já estava essa situação de extrema-direita e esquerda polarizando no Brasil dentro daquilo que foi criado pelo próprio PT há muitos anos atrás, nós contra eles, né? Isso veio aí de uma forma crescente ao longo da campanha e está aí no segundo turno, nessa margem de erro, uma diferença de 6 milhões de votos. O Lula parte o V0 dele do segundo turno, ele sai com 6 milhões de votos à frente. Exatamente. Né? Num colégio eleitoral de 150 milhões. Não é isso? 155 milhões. 155 milhões de votos, ele já sai com 6 milhões, teoricamente. Teoricamente, né? Vai ser um segundo turno complicado, porque nós temos uma análise aí de governos de estados que foram definidos no primeiro turno, a exemplo do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Parece que Goiás também, um estado importante, né? Ronaldo Caiado se reelegeu. Ronaldo Caiado se reelegeu e vamos saber como esses governadores vão se comportar. Algumas defecções dessas situações vão acontecer. E uma eu observei ontem, não sei se você observou, a entrevista do senador Romário, eleito com uma margem interessante. Significativa. E o repórter perguntou a ele como é que fica a questão do segundo turno, porque ele é do partido do Bolsonaro. Exatamente. Mas o Bolsonaro não o apoiou. E ele disse o seguinte, eu vou deixar claro uma posição que se as pessoas não têm palavra, eu tenho. Ele mandou o recado, né? Ele mandou o recado. Certamente. Então, essas movimentações nessas 4 semanas aí vão ocorrer, né?
Entendo que a senadora Simone Tebet foi a grande revelação da eleição, mesmo não tendo atingido aí a 5% dos votos, até porque ela já sai perdendo de dentro de casa, né? Não é? Ela sai... Também conhecido como MDB, né, professor? Exatamente. O MDB, só quem faz parte ou fez parte do MDB que entende essa confusão. Essa confusão, né? E eu vivi isso por muitos anos até ser expulso pelo possante Jorge Pisciani, que Deus o tenha. Por telegrama, né, professor? Sensacional. Muita luz para ele no plano espiritual, para ele não fazer lambança lá. A Simone foi derrotada por aquilo que há de pior dentro do MDB. Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Gedel Vieira Lima. Não é? Ciro Gomes fala isso. Romero Jucá, aquela turma do Maranhão. Quer dizer, eles jamais apoiaram o nome da candidata do partido. Ela só foi candidata porque o Baleia Rossi, que é o presidente do partido em São Paulo, deputado de São Paulo, bancou. E ela não fez feio. Não, certamente que não. Apresentou propostas, mostrou que é preparada, tem condições de governar o país e já se colocou, disse que vai se posicionar, não vai ficar neutra no segundo turno, que ela vai se posicionar. Opinião dela, direito dela, tem que ser respeitado. O Ciro Gomes, de todos os candidatos, na minha maneira de observar, é o mais preparado. Concordo plenamente. É o que conhece mais o Brasil. Exatamente. É o que tem resposta e proposta para tudo. No entanto, ele também foi rifado pelo próprio partido. Pelo próprio partido. Raposas felpudas, como diz você, do PDT. Colegas raposas. Cortaram o pelo dele. E o Ciro, coitado, ele tem pavio curto. Foi tosqueado. Né? Foi tosqueado por grande parte do PDT e não conseguiu levar à frente. É um quadro interessante. Ele diz que está fora da vida pública, que é uma pena. Porque ele anunciou que foi a última tentativa. De todos eles, no meu modo de ver, ele é o mais preparado. E depois dele, eu entendo seja a Simone. Concordo plenamente com a sua avaliação. E esse segundo turno que está aí, sinceramente, é o do... Vou falar aqui, desculpa você que tem sua posição política. É do ruim com menos pior. Como disse o senador Pedro Simão, é um desaforo para o Brasil ter que decidir entre esses dois. É um desaforo. Exatamente. Foi para isso que a gente lutou, para redemocratizar esse país, não. Mas, infelizmente... É o que temos. É o que temos. É o que temos para essa eleição, não é? E a vontade das urnas tem que ser sempre respeitada. Sempre. Professor, e cabe considerar também, nessa análise do cenário federal, que Jair Messias Bolsonaro... Só aqui, antes de... Isso vai dar um monte de problema para mim. Isso que eu falei aqui. Pois eu tenho que fazer a análise. Mas você tem opinião que é pública, professor. Isso vai, olha. Amanhã, isso tá aí, rapaz. Está polarizando as redes sociais. Os nossos amigos comuns, né? Hein? Sensacional, professor, exatamente. Aqui, mas, enfim... Depois da eleição a gente acerta isso. Isso, a gente promove a paz. Ainda cabe destacar o seguinte, que o candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, venceu em todos os estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do país, com exceção de Minas Gerais. Ou seja, colégios eleitorais absolutamente significativos, robustos, concederam a vitória em primeiro turno a Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, no Norte e Nordeste, Luiz Inácio Lula da Silva teve uma vitória absolutamente contundente. Goleada, exatamente, com diferenças percentuais enormes. 7-1 para ele. Fora o baile. Aquele 7-1 da Alemanha lá em 2014, o Lula fez isso no Norte e Nordeste, exatamente. Diante
dessa análise, esse cenário pode se confirmar? Olha, veja com a adesão, me permita acrescentar, com a adesão de governadores eleitos pelo mesmo partido, cabe ressaltar que o Partido Liberal, a qual o presidente da República está afiliado, elegeu 101 deputados federais e 14 senadores. E conforme ele mesmo disse ontem em entrevista, que agora estes eleitos poderão fortalecer a sua campanha, uma vez que até aquele momento estavam preocupados com as suas próprias campanhas, o que é absolutamente compreensível. Exatamente, ainda tem um detalhe nisso aí, em determinados momentos, você pega, por exemplo, o Arthur Lira, em determinados momentos ele acenou para o Lula, porque os institutos de pesquisas apontavam a vitória contundente, talvez no primeiro turno. Muitos desses deputados e senadores já estavam, como dizia o saudoso governador Leonel Brizola, costeando o alambrado. Exatamente, amigo. Né? Exatamente. Já estavam costeando o alambrado. Então, com esse resultado das urnas e com essa... Veja bem, o PL fez quantos? 101 deputados? 101 deputados federais. Pode ser que eu esteja errado, mas na minha memória, só o MDB de Ulisses Guimarães passou de 100 deputados na casa. Pode ser que eu esteja errado. É significativo isso. Muito significativo. Muito significativo. E essa proximidade de números faz com que as pessoas se afastem um pouco do alambrado, né? Exatamente. Voltam para o centro da relva. Essa é a aposta da campanha de Jair Messias Bolsonaro. E tem outro detalhe, aí você pega, por exemplo, Minas Gerais, o governador Zema, do Novo, Partido Novo. Exatamente, né? Partido Novo. Ele foi eleito no primeiro turno. Minas é um colégio eleitoral maior do Brasil. Segundo maior. Segundo maior do Brasil. E o Lula trabalhou bem para o Calil lá. Né? Alexandre Calil. Alexandre Calil, ex-presidente do Poçante Galo. Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro, né? E prefeito de Belo Horizonte. Prefeito de Belo Horizonte. Então, o que pode acontecer aí? O Zema vai se posicionar, né? E pode entrar em campo aí e diminuir essa diferença. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro deve continuar na linha dele, né? E Caiado, tendência... E em São Paulo, o candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro agrediu as pesquisas. Reverteu e se colocou na primeira posição. Ele que, inclusive, foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, possante Tarcísio Freitas. Exatamente. Agora, a vitória do Lula, a vitória do PT no Norte e Nordeste foi uma coisa nunca vista, né? Acachapante. Não é? Acachapante. Então, o Bolsonaro vai querer investir lá. Logicamente. E se tentar diminuir essa diferença. E o Lula vai tentar, por exemplo, reverter no Rio de Janeiro, onde o Instituto de Pesquisa dava que o PT ganhava fácil no Rio. Né? E deu a diferença do 10%. Quase 11%. Quase 11%. Quase 11%. E tem um detalhe, Zuri, isso tudo aí do segundo turno que eu chamo a atenção do nosso telespectador aqui. O segundo turno é véspera de feriado, né? Antivéspera. Bem lembrado, professor, bem citado. E feriado longo. Exatamente. E muita gente vai meter o pé na estrada. Vai jogar a toalha. Ainda mais não tendo segundo turno para governador. Vai justificar e isso aí. Vai pagar a multa. Vai aumentar o fundo eleitoral. Exatamente, amigo. Então isso também tem que ser levado em consideração. Tudo isso vai impactar o segundo turno. Né? Agora, Zuri, olha só, que coisa mais chata foi aquele debate da TV Globo de quinta-feira, né? Passada. Aquilo estava mais, professor, para um programa humorístico do que político. Aí eu faço a seguinte pergunta. E que mais, professor, acrescentando, que nos envergonha. Exatamente. Que nos envergonha. Quem é que mudou o voto
Quem é que mudou a partir o voto? Daquele debate. A partir daquele Exatamente, debate. Vamos professor. tirar aqui Simone, vamos tirar o falso padre, vamos tirar Ciro, Felipe Dávila, Soraya Tronic. Vamos ficar só com os dois que estão no segundo turno. Você que assistiu o debate, você mudou o seu voto por alguma proposta concreta dessas duas figuras? Até porque eles não se enfrentaram durante mais de 2 horas de debate. Mas o fato de eu não te enfrentar não me desobriga de apresentar uma proposta. Logicamente, amigo. Entendeu? Então essa pobreza política, eu venho falando isso, Zuri. Eu fico chato, eu estou ficando velho, enjoado pra caramba. Porque eu venho falando isso há bastante tempo. É o compromisso com a mediocridade, exatamente, professor. É do município ao Planalto Central. Você não vê surgir uma liderança que empolgue, né? Que você só vê o nós contra eles, o eles contra nós. É só esse negócio que não resolve. Não resolve, não acrescenta. Um país com problema na saúde, na educação. A educação com essa pandemia está uma coisa triste. Os resultados são assustadores. Assustadores. Aí você não vê a proposta para isso. Problema com o meio ambiente, né? Problemas econômicos seríssimos. Você não vê um trabalho de formação de mão de obra. Você pega aí o balcão de empregos da prefeitura, você vê lá, tem todo dia, 280, 290, 300 vagas. A pessoa chega lá, tem que ter qualificação. Não são preenchidas. Não são preenchidas as vagas. Ninguém está vendo isso. Aí o sujeito fica lá, nós contra eles, eles contra... Que isso, gente? Não dá mais, não dá mais. Não dá mais para esse país ter o nível de educação que tem. Final do mês o professor recebe uma multa ao invés de ser um salário. Multa? É multa, é uma vergonha. E ninguém fala nisso. Essa profissão do magistério, que é a minha profissão, não é atraente há bastante tempo e vai continuar assim. Exatamente, professor. E se não tiver uma mudança de rumo nesse negócio, esse país só vai andar para trás. Exatamente, infelizmente. Professor. Exatamente. Amigo, nós precisamos avançar porque ainda temos outros cenários para analisar. O que faremos logo a seguir. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais.
A Cianf, a casa do MEI. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e com informação de utilidade pública. Nesta edição especial, promovendo uma análise diferenciada e, sobretudo, corajosa do resultado obtido na recente votação em primeiro turno das eleições ditas gerais. E, desta forma, estamos tendo a valorosa contribuição do ilustre professor, nobre escritor e amigo pessoal Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que já fez uma análise bastante interessante e, por vezes, irônica, que é uma das suas características que despertam paixões, sentimentos de amor e ódio entre seus seguidores. E você que nos acompanha a partir desse momento, estando em nossa audiência rotativa, você pode assistir esta edição desde o seu início pelo aplicativo da TV Zoom, facilmente baixado na sua loja de aplicativos e de fácil manuseio. Professor, seguindo a pauta, no que se refere ao Estado do Rio, tivemos a seguinte definição em primeiro turno. Cláudio Castro, com 58,7%, em seguida Marcelo Freixo, com 27,4%, Rodrigo Neves, em terceira colocação, com 8%, Paulo Ganimi, com 5,3%. E os demais candidatos que pontuaram sequer alcançaram 0,5%. Isto posto, também queremos ouvi-lo, mostrando que o resultado das urnas indica o dobro dos votos válidos para Cláudio Castro em relação a Marcelo Freixo. Exatamente. É dentro daquele quadro que nós já fizemos aqui uma introdução, a capacidade que ele teve, o Cláudio, de pegar o Estado numa crise danada, né? Uma crise terrível. O eleitor no pleito passado, depois de assistir à prisão de 5 ex-governadores, um dos quais continua preso ainda, o eleitor fluminense optou por um magistrado, desconhecido magistrado, e que convenceu o Cláudio Castro, que era vereador no Rio de Janeiro, a ser seu vice na chapa. E levou um susto quando amanheceu eleito, não é verdade? Levou um susto? Levou um susto, ganhou um susto, aquela bola que bate no camarada e entra, né? Não era a intenção dele, mas ganhou. Bate na canela e entra. Ganhou e não soube conduzir a coisa, foi afastado, com menos da metade do mandato, foi afastado. Cláudio Castro assumiu, soube conversar, política é a arte da conversa, ele soube conciliar, soube juntar as várias correntes do Estado do Rio de Janeiro, fez uma coligação, conforme nós dissemos, envolvendo 85 prefeitos dos 92 municípios do Estado e ganhou com essa margem enorme aí. Exatamente, professor. E olha só aqui em Friburgo, essa vitória do Castro é interessante e importante, porque as ações que o governo do Estado começou aqui na nossa cidade são ações que estavam paradas aí há muito tempo. O Hospital do Câncer, né, que ele está avançando aí, o sistema de macrodrenagem do município, que é um projeto ainda do governo Paulo Azevedo. Muito antigo. Né, muito antigo.
E a questão lá do Córrego Dantas, agora que está sendo atacada dentro do projeto que foi apresentado à população pós-tragédia de 2011, e a recuperação de rodovias, como a Serra Mar e a RJ 130, que liga Friburgo a Teresópolis, uma importante rodovia do estado do Rio de Janeiro. Então, essas ações, agora, nós temos que cobrar que elas continuem, que não sejam ações só com objetivo eleitoral. E pena que não elegemos nenhum deputado estadual, mas nós, da imprensa, Zuri, temos a obrigação de fazer essa cobrança. Certamente. Não é? E aí, professor, ainda no cenário estadual, Romário novamente dominou o jogo, se elegendo... O peixe. Exatamente, o peixe. Se elegendo com 29,2%, exatamente 8 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Alessandro Molon, que obteve 21,2%. O Romário também foi nessa onda de todo o trabalho que o Castro fez com as prefeituras, conseguiu montar uma linha de campanha interessante e levou o nome dele com a juventude trabalhando com ele. Por exemplo, Bruno Bonetti hoje é um jovem que é o primeiro suplente do Romário, é um rapaz que tem uma movimentação política muito interessante, de muitos anos, conseguiu articular muita coisa para o Romário. E quem são os outros senadores do Estado? Um é o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. E tem o outro que era o suplente do Harold de Oliveira. Que faleceu. Então, torcer aí, fazer votos para que o Romário, no exercício do mandato, seja aquele atacante impetuoso. Não é? Imarcável na área da política. Rei da pequena área. Exatamente. Professor, avançando, obviamente que teremos oportunidade de tratar dessa mesma questão logo após o segundo turno. E você, que é seguidor do professor Jorge Carvalho, independente do sentimento que nutre por ele, nós continuaremos essa resenha absolutamente imperdível na próxima quarta-feira, também conhecido como dia 5 de outubro, às 17 horas, pela Rádio Conselheiro FM, onde apresento semanalmente o programa Reage Conselheiro, de 17 horas até 18h30. Para você acompanhar, basta baixar o aplicativo da Rádio Conselheiro FM para o seu celular e você consegue acompanhar este programa em qualquer lugar que esteja, obviamente, tendo um sinal de internet minimamente instável. Portanto, com mais tempo, pelo período de 1h30, professor Jorge Carvalho continuará conosco, promovendo as suas avaliações, sobretudo as suas opiniões. E nessa vertente, professor, no que se refere àqueles deputados federais, digamos, mais conhecidos em nossa cidade, quando se elegeram 3 destes, ou seja, Altineu Cortes, que teve uma votação extraordinária no estado do Rio de Janeiro, como também Glauber Braga se elegeu como 23º candidato mais votado para a Câmara Federal, e Luiz Lima, que também ocupa a 31ª colocação nessas eleições para a Câmara Federal, ou seja, preenchendo as 46 cadeiras que o Estado do Rio de Janeiro tem pleno direito. E também, professor, para os seus comentários, na condição de suplentes, destacaremos 2 nomes. Pedro Rogério Vieira Cabral, o mais votado nessa condição, com 14.723 votos pelo partido União Brasil. Entretanto, está na condição de 12º suplente, ou seja, está do meio da fila
para trás. E Maiara Felício, filiada ao Partido dos Trabalhadores, obteve 14.481 votos, entretanto, está na 5ª posição da fila como suplente. Isto posto, queremos ouvi-lo novamente. É interessante aqui a evolução de votos, né? Recuperou um espaço interessante o Braga, o Glauber Braga. O Glauber Braga. Exatamente. Né? Ele triplicou os votos. Triplicou, professor. Triplicou. E manteve a votação dele em Friburgo no mesmo nível, em torno de 10 mil votos. Consolidou uma liderança de esquerda no estado do Rio de Janeiro. E eu diria até a nível nacional. E merece o nosso aplauso, né? E o desejo de sucesso no exercício do mandato. Luiz Lima já teve aqui uma votação expressiva na eleição passada. Dessa vez obteve cerca de 11 mil votos. Um pouco menos. Exatamente. Né? Anteriormente foram em torno de 15 mil votos. Exatamente. Mas mantém aqui uma base eleitoral. O Altineu Cortes, que é ligação grande com Friburgo, né? com toda a família Cortes do Colégio Modelo, Altineu triplicou a votação dele também, não só em Friburgo, como no estado do Rio de Janeiro. Ele é o líder da bancada do PL na Câmara Federal e é um deputado presente também e que pode trazer aí benefícios para a nossa cidade. Entendo que esses 3 parlamentares que você citou, devemos sempre procurá-los. Certamente. Para que sejam aí os defensores dos interesses maiores de Nova Friburgo e até da região. Não podemos esquecer que Nova Friburgo é o polo de uma região. Exatamente, de 14 municípios. O desenvolvimento da região impacta diretamente a nossa economia. A gente tem que estar atento a isso aí. Professor, e entre os 2 suplentes, me parece que a vereadora Maiara Felício... Está mais próxima do jogo. Está mais próxima de uma cadeira, né? Faça a sua votação. Professor, no que se refere ao cenário das candidaturas a deputados estaduais, não tivemos nenhum candidato de Nova Friburgo e da região sendo eleitos para uma das 70 cadeiras da Alerj. Mas cabe ressaltar que Bruno Boareto está na condição de 3º suplente do PL, com mais de 30 mil votos. O Anderson Nogueira está na condição de 2º suplente entre aqueles eleitos do PDT, com um pouco mais de 16 mil votos. José Sebastião Rabelo está na condição de 1º suplente do Partido Republicanos, com quase 16 mil votos, para ser preciso, 15.699. O Elbert Pedro aí já está numa condição mais prejudicada na fila de suplentes, quando ocupa a 8ª posição para assumir uma cadeira do PL na Alerj. Entretanto, outros candidatos tiveram uma votação bem menor ou não foram eleitos, face à composição proporcional da ocupação das cadeiras. Queremos ouvi-lo. Exatamente. Entendo que o Anderson Nogueira manteve a votação dele para prefeito, eu não sei qual foi a quantidade de votos dele em Friburgo, mas no total ele fica próximo à última votação dele. O Zezinho do Caminhão, o melhor colocado na situação toda, sim, representa aí uma força do prefeito Johnny Maia. Exatamente, né? Exatamente. O prefeito mostra que está tendo aí um olhar positivo da população de Nova Friburgo em relação a esse fato. Exatamente. Né? Tem que ser levado em consideração. Logicamente. Isso aí. Né? E dessa forma, professor, você acredita que em função dessas perspectivas, ou seja, com os 2 candidatos, eu diria assim, genuinamente locais, sendo votados de maneira muito semelhante, ou seja, o Anderson Nogueira e Zezinho do Caminhão, isso já estabelece os ensaios
e o início da corrida eleitoral para o Palácio Barão de Nova Friburgo? Ou ainda estamos nos recuperando das fortes emoções de ontem? Nada. Os times já estão só com um dia de folga, se apresentam seus treinadores amanhã. Amanhã começa a campanha eleitoral do município. Isso já aí, começa, professor? Aqui, ainda mais que nós não temos segundo turno para governador no estado do Rio. Exatamente. Então, a questão da presidência, disputa presidencial, é outro patamar. As questões locais começam, pode ter certeza, uma série de conversas vão começar a aparecerem na mesa. E você veja uma coisa, que votação expressiva teve o Bruno Boareto. Exato. Mais de 30 mil votos, Mais de professor. 30 mil votos, um menino muito bom, gosto muito do Bruno, foi vereador ao meu tempo, prefeito de Macuco por 2 vezes. Teve a coordenação de campanha dele na região feita pelo deputado Sérgio Loubach. Muito bem feita a campanha. Que fique registrado. A gente nós temos que registrar isso aqui, porque as questões aqui são políticas, nós temos que analisar dessa forma. E o Sérgio Loubach foi extremamente competente na articulação dessa votação do Bruno aqui na região. Ele ficou na 3ª suplência. Não é ele isso? ficou, professor, vou acessar novamente aqui o pelo que arquivo. você Olha, falou, 32 mil votos. Ele ficou, professor, na 3ª suplência do PL. Do PL. Tem chance de assumir o mandato e é importante, é o deputado que vai, como o Zezinho do Caminhão também, tem chance de assumir a Assembleia Legislativa, e essa representação para todos nós da região é extremamente importante. Outro que tem chance de assumir é o Conte Bittencourt. O deputado, o teve professor, 40 mil votos. Quase 40 mil votos aproximadamente, pelo Partido Cidadania. Isso, mas teve um problema na coligação, porque é uma federação com o PSDB, e os votos de um deputado do PSDB não foram computados, no total de quase 14 mil votos. Sendo resolvida essa pendência, o Conte também assume uma cadeira. Porque cria mais uma cadeira na LERJ. Aí, na composição, o partido dele, que não atingiu o número mínimo de legendas, essa federação, atinge automaticamente, tem uma cadeira, alguém vai sair. Certamente. Professor, nós precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos. Perfeito. Mas... Já subiu a plaquinha. Exatamente. Mas nós continuaremos esta resenha conforme eu lhe informei, quarta-feira, dia 5 de outubro, a partir de 17 horas, pela Rádio Conselheiro FM, que você pode, evidentemente, nos privilegiar com a sua audiência, baixando o aplicativo da Rádio Conselheiro FM para o seu celular. Ainda em tempo, queremos tê-lo novamente no dia 31 de outubro, também conhecido como dia seguinte do segundo turno das eleições ditas gerais, para análise aí de um quadro definitivo e traçando expectativas para os futuros governantes. Eu vou aceitar seu convite. Eu iria falar uma besteira aqui. Mas eu vou aceitar seu convite em respeito à nossa imensa audiência. Eu te falei o que eu vou fazer no dia 30, você falou, você já me disse. Mas eu volto no 30. Mas você volta? Tá então bom. Tá bom? Amigo. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos e precisamos definitivamente encerrar os nossos trabalhos. Entendemos que este programa é absolutamente campeão de audiência. Sempre que aqui comparece o professor Jorge Carvalho, alcançamos picos de audiência. Sobretudo porque lhe apresentamos avaliações e comentários absolutamente corajosos e transparentes, que é, na realidade, o que candidatos que irão representar os interesses de Nova Friburgo e região precisam também ter. Coragem e transparência por Nova Friburgo, que, conforme nos ensina o Ilustro Professor, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.